coisas cooperam por bem daqueles que amam a Cristo. Amém, meus amados? Mas orem nesse sentido. Eu creio que essa é a vontade do Senhor. Amém, meus amados? Nós vamos contar esse grande testemunho. Eu lembro que na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro ele foi preso e a intenção dele era a intenção de Roma era executar o apóstolo Pedro, líder da igreja. E naquele momento toda a igreja se reuniu em oração, pediram oração a favor de Pedro. E um anjo foi e resgatou Pedro da cadeia, derrubou as cadeias das mãos dele, caiu, as cadeias por terra. Ele passou pelas grades, passou pelo carcereiro, pelos soldados, e daqui a pouco ele estava batendo na porta lá da família que o povo estava orando. E a mocinha que foi abriu a porta, viu de noite, eles orando, abriu a porta, viu Pedro, ela achou que era um fantasma, bateu a porta e voltou para dentro. E disseram para ele, ela disse assim, olha, o Pedro está ali na porta. Aí o povo falou, então abre, que é ele. Foi ver, o Pedro estava lá, ele contou esse grande testemunho. Deus enviou seu anjo para tirar ele das cadeias, onde ele seria executado no dia seguinte. Isso é para que a gente entenda o poder da unidade da igreja em oração. Amém, meus amados? Lembra que Jesus ele disse, eu e o Pai, nós somos um só. Eu, Jesus e o Pai somos um só. E ele disse mais, vós em mim sereis um só. Então nós como igreja do Senhor, nós temos que ter um só pensamento, a unidade da fé, uma só fé. Hoje é muito comum, infelizmente, nós vemos as igrejas divididas, A igreja A, a igreja B, uma lutando contra a outra, às vezes até falando mal, caluniando uma a outra. Isso significa que essas igrejas elas não estão no corpo de Cristo. Amém, meus amados? Porque o reino das trevas, ele não está dividido segundo as palavras de Jesus. Então o corpo de Cristo não pode estar dividido. Se as trevas não estão, o corpo de Cristo não vai estar. Então existem muitas pessoas que elas estão lutando para entrar e ainda não entendem esse propósito. E essa separação, todo o reino, disse Jesus, todo o reino dividido não subsiste. Ou seja, se a igreja ela estiver dividida, a igreja ela vai cair. Mas a igreja de Cristo, ela não está dividida. Então nós precisamos orar em unidade, uns pelos outros, orar pela que seja feita a vontade do Senhor. Lembra que Jesus ele ensinou na oração do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade assim na terra como é feita no céu. Então essa é uma oração que nós precisamos. Pai, faça a sua vontade. Por quê? Porque eu e vocês como cristãos, nós sabemos que a vontade do Senhor é boa. Toda a vontade do Senhor é boa. E sempre coopera para o bem daqueles que são seus filhos, aqueles que amam verdadeiramente de coração a Ele. Glória a Deus, queridos. Amém? Então oremos, meus amados. Orem, Orem sempre a Deus para que a igreja possa voltar. Eu também estou sentindo uma saudade, uma falta muito grande, do contato com as pessoas, de poder realizar os cultos, Essa primeira Santa Ceia que nós vamos fazer à distância, Primeiramente, quando eu ouvi, a possibilidade disso, eu não gostei muito, porque não é o normal de nós fazermos, Mas é melhor nós fazermos dessa maneira do que nós não fazemos, porque nós vamos fazer em comunhão. Amém, meus queridos? Glória a Deus, eu vou estar em comunhão aqui com a minha família, você vai estar em comunhão com a sua família, e nós vamos estar em espírito juntos realizando essa ceia, tá bom, queridos? Quem sabe já na semana que vem já mude essa história, não é verdade? E nós possamos fazer uma Santa Ceia presencial. Glória a Deus. A Multi falou que o Giovanni e o Pierre também estão assistindo. Amém. Giovanni e o Pierre, Deus abençoe, meus amados. Em nome de Jesus Cristo, amém? Sempre estão conosco. Sempre quando nós vamos em Bituruna, eles estão lá, para Glória a Deus. Nos dar um abraço. Glória a Deus. Deus abençoe todo o povo de Bituruna, o pastor Guilherme, a missionária Maurielle. Estão nos acompanhando, pastor, será? Pessoal de Maringá, meus amados. Deus abençoe, os irmãos de Maringá, em nome de Jesus. Aqui não dá para ver. Glória a Deus. Amados, compartilhem, meus queridos, tá? Vocês que estão ali, compartilhem com seus amigos. Chame ali teus amigos no WhatsApp, que agora o Facebook e o WhatsApp estão juntos. Você pode mandar o link para o grupo da família ali, para que eles venham assistir. Pode ter certeza que ele não vai falar de religião, nós vamos falar de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Nós vamos falar do que está escrito na palavra do Senhor. Pai querido, fala conosco, Senhor, ministra no nosso coração. Eu confesso, Pai amado, nós confessamos diante de todos os teus filhos que não temos capacidade, não é a nossa capacidade, nós abrimos mão, Senhor, para que na nossa fraqueza opere o seu poder, Pai, que através das nossas dificuldades seja glorificado, Pai, o teu nome. Como diz a letra da canção, Pai amado, que diminua eu para que o Senhor cresça. Como diz o teu apóstolo, Pai, como o Senhor disse para o teu apóstolo Paulo, a minha graça te basta. E que seja assim hoje, Pai amado, que nós venhamos ser somente instrumentos do Senhor, Pai amado, para trazer a tua santa, maravilhosa e poderosa palavra. E que os teus filhos, Pai amado, venham se banquetear, Senhor, com esse maná que desce do céu, com a palavra de vida eterna. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém. Graças a Deus.
Glória a Deus. Então ontem, meus amados, Deus ministrou a respeito, né, da fé e a respeito do Abraão. Deus estava ministrando para nós ontem que nós somos filhos de Abraão, porque o Abraão, ele é o pai da fé. O que conta não é ele ser pai dos judeus. Não, para Deus não. Isso é muito importante para os judeus. Eles têm o patriarca Abraão, né, como um grande amor, e estão certo, e nós também. Mas não como sangue, mas como a fé. Então Abraão é o pai da fé, ele é o pai de todos aqueles que creem verdadeiramente. Amém, meus amados? Então ontem nós vimos, né? Você vai ler o capítulo 3, desde o início ali, que nós lemos até o versículo 14, Deus ministrando que os da fé que são filhos de Abraão. Amém, meus amados? Então vamos continuar ministrando sobre isso. Está escrito no versículo 15. Irmãos, falo em termos humanos. Vou falar de maneira humana. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ou seja, fizeram lá o estatuto, ratificou, acabou, aquele é o estatuto. Essa é a lei. Versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão. Olha que lindo isso, meus amados. Eles foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então as promessas de Deus foram feitas a Abraão, e presta atenção ao seu descendente. Não é aos seus. Aí diz aqui, ó, ao seu descendente. Não diz e aos, no plural, descendentes. Não diz isso. Falando como de muitos, porém falando como de um só. Então a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. Então, olha, ali já tira a lei, a Torá. Os filhos de Abraão, eles teriam a promessa em Abraão, no caso ali, no seu descendente. Nós vamos entender quem é esse descendente que recebeu essa promessa. Olha ali, ó. Vamos ler de novo. Ora, as promessas, versículo 16. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, falando como de muitos, porém falando como de um só. E ao seu descendente, que é Cristo. Então a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. Cristo veio da descendência de Abraão. E isto digo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei. Ou seja, a lei não mudou a promessa que Deus fez a Abraão e ao seu descendente. A lei ela veio 430 anos depois. Olha que interessante, meus amados. Então Deus deu a promessa a Abraão e ao seu descendente. Ninguém entendia quem era o seu descendente, era uma promessa. Hoje nós entendemos que é Cristo. Mas então você vê que a lei veio depois que Deus fez essa promessa, 430 anos depois. A ponto de anular a promessa. Olha lá, ó. Deus não pode, foi confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Então a lei não pode anular a promessa que Deus fez a Abraão. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Então se é de lei, não é questão de promessa. Deus fez uma promessa a Abraão. Meus amados, olha o que o apóstolo Paulo está mostrando em termos jurídicos. Ele está dizendo assim, olha, foi feita uma promessa. Se é lei, não decorre de promessa. Decorre do quê? De você cumprir a lei. Você cumpriu a lei, você recebe a promessa. Então já não é promessa, porque é cumprimento de lei. É isso que ele está dizendo. Mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Preste atenção, meus amados, para que vocês não se apoiem. Olha, porque eu sou da igreja A, porque lá eu cumpro toda a doutrina da igreja. Eu sou crente já desde que eu nasci, meu avô, meu bisavô, todo mundo era crente. Não se apoie nisso. Olha, eu sou da igreja tal lá, o pastor disse que só daquela igreja eu vou ser salvo. Não se apoie nisso. Olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo no bicho, eu não faço. Não se apoie nisso, meu irmão. Eu não estou incentivando ninguém a beber, fumar e jogar. Não me entendam mal. Mas eu não quero que as pessoas se apoiem que aquilo que elas fazem que vai garantir a sua salvação. Não é lei, é promessa. Deus prometeu a quem? A Abraão e ao seu descendente. É o que nós lemos agora. Não é os seus descendentes. Os descendentes de Abraão receberam toda a promessa. Eles receberam uma promessa aqui nessa vida, que é a Canaã, a terra que emana leite e mel, onde eles estão hoje lutando naquele lugar, batendo cabeça, porque não cumpriram totalmente a vontade do Senhor.
Porque a vontade do Senhor, quando vocês entrarem lá, vocês vão exterminar todo aquele povo, vão tomar posse daquela terra. Mas eles foram poupando aqui, poupando um ali, poupando outro ali, e agora esse povo que está em volta deles, querem a terra que eles consideram que é deles. E agora tem essa luta, que a terra é minha porque Deus me deu. Ah, o outro fala, a terra é minha porque eu estava aqui primeiro. Ah, mas era minha antes de ser sua. E tem essa briga, né, que eles chamam de guerra santa. Vocês estão entendendo, meus amados? Que só vai terminar com a volta do Senhor Jesus Cristo, do descendente, da promessa. Aquela terra que eles estão lutando, batendo cabeça lá, é a promessa referente à lei. Mas a promessa, ou melhor, a bênção referente à lei. A promessa de Deus a Abraão e ao seu descendente é outra promessa. Vamos entender aqui, ó. Onde é que eu parei? Versículo 18. Porque se a herança provém de lei, a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Então, se é a lei que vai fazer com que a herança seja cumprida, a promessa não vale nada, mas a promessa foi dada por Deus, então ela vale. Mas foi promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Preste atenção nisso, meus amados. Versículo 19. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. Isso aqui, pastora, bem que nós comentamos ontem, né? Você estava falando ali, nós estamos falando a respeito de que Deus escolheu alguns não-judeus para que eles pudessem tomar posse da promessa, como Naamã, que era sírio, a Raabe, que era de Jericó, uma prostituta, a Ruth, que era moabita, né? Quem mais que tem? Tem mais algumas pessoas, poucas pessoas, dá para você contar no dedo. Você lembra mais alguma agora? Naamã, já falei? Amém, meus amados? Então esses poucos entraram na promessa e na bênção de Deus. E os judeus, qual que eles entraram? Os descendentes de Abraão entraram na promessa? Eles entrariam na promessa desde que cumprisse toda a lei, porque eles não aderiram à fé de Abraão. Então, sem essa fé que Abraão teve, eles não poderiam tomar posse da promessa. Então, Deus deu leis. E por que ele deu as leis? Vamos ler. Logo, para que esta lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. Como o coração deles não era bom perante Deus, não era como o coração do seu pai Abraão, eles não tinham desejo de servir a Deus, amar a Deus, acreditar verdadeiramente em Deus. Então Deus deu a lei para eles, para que nesse conjunto, né, de mandamentos, preceitos, eles cumprindo todos eles poderiam receber uma parte da bênção que Deus deu a Abraão. Então a lei ela foi colocada por causa da transgressão. Vamos ler de novo. Logo, para que é a lei? Versículo 19, Gálatas 3,19. Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Então a lei ela veio como um tutor. O que é um tutor? Alguém que conduz aquele povo para que ele não se perdesse até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. Lembra que a promessa, o apóstolo Paulo disse que era para Abraão e seu descendente. Ele disse que o descendente é Cristo. Então a lei vigorou até Cristo. Olha que lindo isso, meus amados, para que você não se perca a respeito disso. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, lá no versículo 19, no final. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ou seja, Deus confirmou ela por meio de anjos, na mão de um mediador. Olha lá. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? Bom, se a gente pensar assim carnalmente, mas então a lei leva a maldição, então não é bênção. Não é isso que ele está dizendo. De modo nenhum, versículo 21. Seria a lei contrária às promessas de Deus? Resposta, de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedência da lei. Ou seja, se existisse alguma lei que pudesse dar vida, a justiça viria de fato pela lei. Mas, versículo 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. O salário do pecado é a morte, todos pecaram. Então ninguém cumpriu a lei, todos pecaram. Para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Meus amados, olha que lindo. Então hoje não é a lei ela foi colocada como um aio, como um tutor, para que o povo de Israel não se desviasse, não virasse como aqueles povos que eles foram lá expulsar da terra de Canaã e tomar posse daquela terra, porque eles cultivavam o pecado, eles amavam o pecado. E Deus falou, olha, para vocês estarem receberem a minha promessa, receberem a minha bênção, receberem a terra prometida. Pastor, mas eles não estavam na terra prometida? Deus não deu a terra para Abraão? Sim ou não? Deu.
Não disse, olha, onde você esticar, Deus colocou Abraão no lugar e falou, olha para frente, olha para trás, para o lado, para o outro lado. Aonde alcançar a sua vista, essa terra estou dando a você e a sua descendência. Mas eu pergunto a você, Abraão, ele tomou posse dessa terra em vida? Não. Ele teve que comprar uma caverna para onde ele e a sua família foram enterrados. E ali ele teve que comprar uma terra que era dele, que Deus deu a ele. Ele teve que comprar um pedaço de terra onde ele foi enterrado e seus descendentes foram enterrados. Mas, pastor, Deus então não cumpriu a promessa para ele? Não é isso, meus amados. É que a promessa que Deus deu a Abraão não se limitava a essa terra. A promessa que Deus está oferecendo a você hoje não se limita a essa terra. Talvez hoje você esteja lutando para ter uma empresa, para passar no concurso público. Talvez o teu sonho hoje seja fechar uma grande venda, abrir teu negocinho, você está entendendo? Casar. Amados, a promessa de Deus, ela se estende para a vida eterna. É muito além do que os nossos olhos, a nossa mente pode alcançar. Ele não está ignorando essa caminhada que nós temos aqui, tanto que ele deu a terra prometida. Abraão, ele passeou pela terra como estrangeiro, mas lá Deus o honrou. Ele foi lá, falou com o faraó, rei do Egito, falou com o rei esqueci o nome agora daquela terra lá, da terra do Golias, qualquer, filisteus. Ele falou lá com o rei dos filisteus, falou, não toque na Sara. E eles não só não obedeceram a Deus, né, não tocaram na esposa de Abraão, mas como encheram ele de presentes. Honrava, e cada vez ele enriquecia, cada vez mais Deus livrava ele de todos os seus inimigos e mostrava para todos eles que Deus era com Abraão. E falou, olha, essa terra é tua, estou abençoando você, mas a tua promessa, Abraão, é muito mais do que isso. E você hoje, meus amados, você tem que entender isso aqui. Não lute pela lei nas coisas que tem direito, mas apegue-se à promessa de Deus, que é extraordinária, e ela só pode ser alcançada pela fé no Filho dele, que é Jesus Cristo, o mediador. Aquele a quem foi concedida a promessa, a Abraão e ao seu descendente, não aos seus descendentes, como no plural, mas no singular, Abraão e o seu descendente. O apóstolo Paulo deixa bem claro para que não haja dúvida, que é Cristo, que é Jesus Cristo. Amém? Aqui na minha Bíblia fala assim, ó, no versículo 19, então por que a lei foi dada? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. Para mostrar o erro. Para mostrar aquilo que é contra a vontade de Deus, né? Porque se a gente soubesse, não precisava da lei, né? Mas como o mundo jaz no maligno, né? Como diz lá na frente, né? Aqui no versículo 22, fala assim, ó. As escrituras, porém, as escrituras sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. Como nós nascemos do pecado. Olha que bacana essa versão. E o mundo ele está dominado pelo pecado. Exatamente. Então Deus ele enviou a lei para que através da lei os homens pudessem ter uma direção na vida. Né? E eu sempre ministro isso também, pastora, né? Quando eu falo assim que você vai, por exemplo, você vai numa penitenciária, vai numa cadeia, você vê que grande parte, 90% daquelas pessoas, elas estão certas. Eu sou inocente. Mas você vê lá, o fulano matou um, outro roubou outro, o outro fez isso, aquilo. Só que na cabeça dele, pastor, é que eles são mentirosos, pastor. Olha, que seja, mas eles acreditam que eles estão certos. Grande parte deles acreditam que eles estão certos. Você vai conversar com uns e vai falar assim, não, porque o fulano me ameaçou, eu tive que matar ele. Chora a mãe dele, mas não chora a minha. Essa é o certo para essa pessoa. É a noção de justiça da pessoa. Você vai falar com o outro que roubou e fala assim, não, mas meus filhos estavam chorando de fome. Eu roubei de um rico. E enquanto político, enquanto isso, aquilo que rouba, você está entendendo? Na cabeça deles estão certos. O meu senso de justiça é diferente do seu senso de justiça. Para mim, às vezes, o que é certo para mim pode não ser certo para você. A gente vê isso na igreja. Você não vê isso com doutrina nas igrejas? Você vai ver numa igreja lá essa roupa, aquilo é errado. Na outra já não é tão errado. Ué, mas até no meio evangélico tem tanta diferença? Porque o senso de justiça é diferente um do outro. Então quem é que está certo, pastor? Será que sou eu que estou certo ou será que é o Senhor que está certo? Quem está certo é Deus. Então Deus mostrou a lei para mostrar aos seus descendentes, aqueles que haveriam de herdar a promessa através do seu descendente que é Cristo, qual é a vontade de Deus. E foi justamente isso que o profeta João Batista ele veio trazer. Ele veio preparar o caminho do Senhor, lembrando da lei da justiça. Olha, você soldado, o que eu vou fazer para ter a vida eterna? Você se contente com o teu salário. E você, o que eu vou fazer para ter vida eterna? Você que tem 2 dividam com o que não tem. Porque se vocês entenderem
qual é a vontade de Deus, a justiça de Deus, aí o teu coração vai estar apto para você receber a promessa, a doutrina de Jesus Cristo, que é a doutrina da fé e do amor. Se o teu coração não quer se livrar das drogas, não quer se livrar do cigarro, não quer se livrar da prostituição, você não acha que você está errado, você não quer mudar, então a palavra, o evangelho, ela não entra no seu coração, não faz sentido, teu coração repele ela, porque ela vai de contra aquilo que você acha que é certo. Você só vai receber se você entender que a vontade de Deus é a correta, é a justiça. Se você achar que você é mais certo que Deus, você não vai aceitar o ensinamento dele. E não acho que isso, pastor, quem que vai fazer isso? É muito comum. Nós vemos um caso ali na Bíblia, que eu me lembrei agora, estava até comentando com o Pedro, a respeito de Saul. Saul, ele fez o que era errado, quando Deus deu a direção para ele. O profeta veio, o homem de Deus, Samuel, corrigiu Saul, falou: Saul, você errou, você fez assim, assim e assim. Deus não falou para você fazer, ele falou para você fazer assim, assim e assado. Mas o Saul, ele não recebeu a palavra do profeta Samuel. Ele, não, mas eu fiz, o que tem? Fazer uma coisinha diferente, não vai mudar nada. Não, Saul, entenda que você não é essa a vontade de Deus. E ele não entendeu. Teve uma segunda situação e ele cometeu o mesmo erro. Aí o que aconteceu? Quando Deus chamou o profeta, vai lá e fala com Saul. Ele já fez o que é errado novamente. Diga a ele que eu rejeito ele. Eu não aceito mais. Por quê? Porque ele me despreza. Porque ele me faz mentiroso. Quando nós falamos que nós não concordamos com a palavra de Deus, é a mesma coisa que nós dizemos assim: não, eu sou melhor que você, Deus. Porque se você escreveu isso, eu tenho algo melhor para apresentar, que seria aquilo. Vocês estão entendendo, meus amados? Isso é uma maldade muito grande. Se você fizer isso na inocência, Deus vai te perdoar. Se você fizer isso novamente outras vezes, olha, provavelmente Deus vai te rejeitar como rejeitou Saul. Não estou dizendo que você vai perder a tua salvação, mas você pode sofrer muito por causa disso. Ah, eu não acredito, eu não quero, eu vou fazer o que eu quero porque eu sou dono da minha vida. Então Deus fala assim: então você cuide da sua vida, porque eu não cuido mais. Aí a hora que você se arrepender verdadeiramente, com certeza Deus vai estar pronto. Mas para chegar a esse arrependimento, olha o filho pródigo. Quanto tempo ele levou para chegar a esse arrependimento? Não é verdade? Ele teve que desejar comer a comida dos porcos para chegar a esse entendimento. Mas quando ele chegou e isso foi genuíno, Deus sabia que era genuíno, Deus o recebeu de volta. E Deus recebeu ele, né? Porque ele se arrependeu. Mas a pessoa, se ela acha que ela sempre está certa, que ela está acima da lei de Deus, né? Porque Deus, ele deixou as leis, como diz aqui, para mostrar aquilo que não agrada o coração do Senhor. Se a gente não aceita a lei de Deus, porque uma coisa é você achar difícil: olha, Senhor, eu não consigo fazer isso. Mas o teu coração, ele está disposto. Tanto que Jesus, ele veio para mostrar, né, como diz a palavra, ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir a lei. Para mostrar que era possível, sim, né, obedecer a lei através do amor. Porque se eu amo, eu não quero roubar. Se eu tenho um coração bom, eu não desejo mal para o outro. Se eu tenho um coração bom, eu não quero o marido da outra, o esposo, né? Exatamente, né? Então é o coração, igual o pastor falou do Saul, né? Saul, se ele não tivesse se arrependido, não adianta a gente chegar diante do trono de Deus no último dia, porque a lei, ela vai ser usada para julgar no último dia. Então você tá certo. Você vai chegar lá no céu: não, mas eu tenho esse senso de justiça. Eu acho que é assim assado. Você vai com o teu acho, com o teu assim assado pro inferno, e não vai ter como discutir. Não vai ter como se justificar. Não vai ter como se justificar, porque Deus, ele nos dá esse tempo de vida aqui para que a gente medite, para que o nosso coração, né, para que a gente tenha, coloque o nosso coração à disposição do Senhor. Mas se a pessoa é endurecida, né, não muda o coração, não se arrepende, né, ou não se inclina para a vontade de Deus, como a gente vê muitas pessoas no mundo, fazem tudo o que querem. É comum, eu já ouvi muito isso: mas eu não roubo, eu não mato, eu não minto, né? Não faço mal eu não faço mal para uma mosca, então é certo que eu tenho um lugar no céu. Não é assim, porque a lei, ela mostra as coisas que desagradam o coração do Senhor, né? Então, se a gente buscar conhecer o Senhor, buscar fazer a vontade de Deus, nós estamos justificados em Cristo, porque aí, né, entra a graça. Agora, se a gente fizer o que nós acharmos que é justiça, no último dia Deus, ele vai ler as tábuas da lei, né,
por uma falha, talvez se possa perder a tua salvação. Jesus falou aos fariseus, né? Não pensa que eu vim condenar vocês, quem vai condenar vocês é Moisés, que vocês têm posto a confiança de vocês, porque vocês não estão cumprindo a palavra de Moisés. Amém, queridos? Até que nós paramos. Agora é o 23, né? Vamos ler o 22 novamente, meus amados. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. Leia a tua versão, pastora, por favor. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Glória a Deus, meus amados. Todo mundo está condenado, encerrado no pecado. E para que é isso? Para que os descendentes sejam herdeiros segundo a promessa, como está na minha versão. Agora é o 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Lembra da tutela, tutor, que eu estava falando agora, ministrando, o aio. Mas antes que viesse a lei, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para esta fé que no futuro haveria de ser revelada. Então, antes nós conhecemos a fé, estava todo mundo em preparação para receber essa fé. A lei não tem poder de dar a promessa, ela tem o poder de fazer você entender o que é certo e o que é errado. Se preparar, se você receber essa lei com bons olhos, você vai estar com o coração preparado para receber a promessa. E João Batista ele veio testificar isso. Versículo 24, né? De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então a lei se tornou justamente isso, nosso guardião, nosso protetor, nosso tutor. Como está escrito na tua versão, querido? Aqui no 24? 24. Assim, a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Amém, meus amigos? Então a lei, ela não é de Deus, pastor, é maldição? Não. É você confiar na lei para a tua salvação, é maldição. A lei, ela só é um tutor, um cuidador, um curador, para que nós pudéssemos receber a promessa que vem da fé e fôssemos justificados pela fé. Versículo 25. Mas agora que veio a fé, já não pertencemos subordinados ao aio, ao guardião, ao protetor. Presta atenção, meus amados. Agora que a fé veio, você não precisa mais, você amadureceu. Eu vou dar um exemplo prático. Um exemplo bem prático. Nós pais, nós somos guardião dos nossos filhos. A Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos. Nós cuidamos dos filhos de Deus, né? Como pai, Deus coloca nós como tutores dos nossos filhos. Todos nós tivemos muitos tutores, professores, né? Em cada colégio que você teve, cada matéria, foram pessoas que vieram preparar você para alguma coisa. Os pais também, porque eu vou dizer para você como funciona na essência. Por exemplo, eu tenho meu pai, ele está me assistindo agora, Pastor Veiga. Então o que acontece? O meu pai é um homem de Deus. Quando ele aceitou Jesus Cristo, o velho homem ele morreu e nasceu o espiritual, nasceu o Filho de Deus. Quando eu aceitei Jesus Cristo, a mesma coisa. A velha criatura morreu, aquele pecador morreu e nasceu espiritual, filho de Deus. Então, na essência, eu e meu pai, nós somos agora irmãos. Na tradição, ele é meu pai, eu sou seu filho, com amor, com carinho, honra teu pai, glória a Deus, na tradição. Mas na essência, aos olhos de Deus, agora nós somos irmãos. Então ele cuidou de mim enquanto eu era menor. A partir do momento que eu encontrei a promessa que é Jesus Cristo, nós passamos a estar diante de Deus de uma situação semelhante, como irmãos. É assim que funciona. É como os pais às vezes deixam os filhos com professores. Você vai para o colégio de manhã, vai voltar à tarde, porque eles vão estar lá ensinando e capacitando, Esse é um motivo para você mandar seus filhos para o colégio. Então o que acontece? Eles estão sendo capacitados para que quando eles crescerem, eles tenham que eles saibam fazer as coisas, sejam capacitados para exercer. Funcionando, filho, ali? Lá na câmera? Aqui deu interrompido. Já voltou, acho, né? Parece que deu um corte, irmão. Só quero confirmar aqui. Aqui tá normal? Tá normal. Então, amém. Então é assim que funciona. A lei, ela funcionou como esse tutor. Só que um tutor que veio de Deus para mostrar exatamente o que é certo e o que é errado. Para que quando nós crescêssemos, amadurecêssemos, alcançássemos a maturidade, versículo 25, ó.
Mas agora que veio a fé, já não pertencemos subordinados ao guardião, à lei. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Como é que eu sou filho de Deus, pastor? Só mediante a fé. E fé em quê? Em Jesus Cristo. Não é fé no São Fulano, na Santa Beltrana, fé no jogo do bicho, fé nas estrelas, fé no ouro. Não. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque, versículo 27, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Ou seja, quando você foi batizado em Cristo, batizado nas águas, você se revestiu de Cristo, da nova criatura, do poder de Deus. Por isso também a importância, meus amados, né, no cristianismo, na caminhada com Cristo, que foi ministrado a Santa Ceia, que foi ministrado antes de ontem, na live. Você pode procurar lá, foi ministrado sobre a Santa Ceia. Jesus disse a necessidade de nós partilharmos o seu corpo e o seu sangue. Amém, queridos? E também o batismo, porque no batismo nós nos revestimos de Cristo. Nós morremos para o mundo. Quando você entra nas águas, simboliza o teu sepultamento. E com isso, todas as tuas dívidas, os problemas que você tinha, foi sepultado com você. Se você entende isso, meus amados, isso funciona na vida, em toda a tua vida, em tudo que você vive. Ou seja, toda a cobrança espiritual que estava de conta da sua vida, ela é anulada. Deus pega os teus pecados e joga no mar do esquecimento. Some, você está abençoado. Toda a separação que era aquela consequência de pecado que impedia Deus de ouvir a tua oração, Deus remove. E você foi revestido de Cristo. Você tem comunhão com Deus através de Cristo. Então, olha a importância do batismo. Vamos ler novamente, 27. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Olha que lindo isso, meus amados. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego. Não importa se você é grego, se você é judeu, se você é gentil, se você é brasileiro. Não importa se é paraguaio, americano. Nada disso importa. É isso que ele está dizendo. Vamos ler novamente. 27. Porque vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são a unidade, um em Cristo. Todos nós somos um em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo ele tem vários órgãos, vários ministérios, né, que formam um só corpo, uma só vontade. Por isso que não pode estar separado. Igreja lutando contra a igreja, falando mal de igreja, fulano falando mal desse. Aí eu faço o que eu quiser porque eu cuido da minha vida. Não, você tem o Senhor. E o teu Senhor é Jesus Cristo. Isso se você quiser salvação. Se você não, eu sou dono da minha vida, então você não está no corpo de Cristo. Pode aparentar estar, as pessoas podem olhar você e falar assim, nossa, que homem de Deus. Lembra do jovem rico que chegou para Jesus? Jesus, o que eu vou fazer para ter a vida eterna? Jesus falou, você conhece os mandamentos? Conheço todos eles desde a minha mocidade. Olha, para você, jovem, só falta uma coisa. Você vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. O jovem aceitou a orientação do mestre Jesus? Não aceitou. E o que aconteceu? Ele continuou o seu caminho. Só que a partir daquele momento ele estava desligado de Deus, porque ele rejeitou Jesus Cristo. Mas ele continuou na sinagoga, ele era jovem, ele era rico, as pessoas continuavam batendo nas suas costas, falando, olha, que homem de Deus, conhece os mandamentos desde a mocidade, mas diante de quem importa de Deus, ele estava desligado. Amém, queridos? É isso que Deus quer que você entenda hoje, para que você não esteja desligado sem saber. 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, não importa, nem livre, nem homem e nem mulher, porque vocês todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também, descendentes de Abraão. E se vocês são descendentes de Abraão, vocês são herdeiros segundo as promessas. Amém, meus amados? Olha o que Deus está falando para você. Versículo 29 novamente. Se vocês estão nessa fé, entenderam, são de Cristo, então vocês também são descendentes de Abraão, porque essa promessa é feita a Abraão e ao seu descendente. Então se você é do descendente, você está um em Cristo, sozinho você não é nada. Mas se você estiver em Cristo, você está também descendente de Abraão e você também é herdeiro de todas as promessas que Deus deu a Abraão. Foi isso que eu ministrei, até comentei sobre isso no início, da ministração de ontem. Então todas as promessas feitas a Abraão estão sobre a sua vida, desde que você seja um em Cristo, desde que Jesus seja o teu Senhor, que a vontade dele reine no teu coração.
E é essa oração que você deve fazer, meus amados. Pedir a Deus: Senhor, reina sobre mim, faça a tua vontade, me ensina a me submeter, me sujeitar à sua vontade. Que não seja o meu eu falando, mas seja a tua vontade, o seu querer sobre a minha vida. Amém, pastor? Quer comentar? Acho que vamos terminar aqui, acho que para nós continuar amanhã, né? Tem muita coisa para falar, meus amados, tá bom? Então, amanhã nós não vamos fazer a live. Eu vou pedir até ver se um pastor faz a live amanhã. Aí, lembrando mais uma vez que no domingo, tá? Nós vamos ministrar daí a Santa Ceia às 6 horas da tarde, às 18 horas, né? Então, eu peço a vocês que vocês marquem, coloquem para despertar no celular, porque vai ser algo muito especial, tá? Traga a tua família, talvez alguém vai falar assim, mas eu não posso, por causa disso. Fala assim, não, vai lá e escute a palavra. Se você escutar a palavra e resolver cear, você ceia, né? Mas não rejeite, porque Deus ele quer que todos ceiem, meus amados, seus filhos. E ele está dizendo aqui, não é segundo obras, ninguém merece a ceia. Mas quem que vai receber a ceia? Aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Amém, meus amados? É isso que Deus está dizendo para mim e para vocês. Depois eu vou continuar ministrando essa palavra, e também eu quero fazer uma live para dizer, antes de sair desse assunto, mostrar as promessas que Deus deu a Abraão, que elas fazem parte da minha vida agora e da sua vida, para que você não passe por essa vida sem saber o que Deus prometeu para você. Amém, queridos? Glória a Deus. Tem mais algum recado, pastor? Eu só queria lembrar os irmãos, né, de Bituruna, que a igreja de Bituruna ela não está fechada, né? Então no domingo a igreja de Bituruna vai funcionar normalmente, nos 2 horários, né, 9 horas da manhã, se eu não me engano, e às 19h30. Então o pastor Guilherme e a missionária Mauriele vão estar atendendo lá. Então nós vamos estar fazendo a Santa Ceia, porque a igreja de Paranaguá e a igreja de Matinhos o litoral do está Paraná fechada, exatamente. Aí todos aqueles que puderem, quiserem participar conosco da Santa Ceia, né, através do Facebook, estão convidados. E Maringá também. Maringá a gente faz os cultos lá na garagem, tá? Aí se o pastor Nilton, o pastor Diego quiserem daí estar junto conosco, né? Aí só que daí seria 6 horas, pastor. Aí se vocês quiserem ver, se vocês quiserem que a gente ministre junto, né, Santa Ceia, vocês ministram aí em Maringá e a gente vai ministrar aqui, tá bom, queridos? Então em Maringá, mas Bituruna o pastor Guilherme vai estar ministrando lá. Que eu acho que em Bituruna já foi a Santa Ceia domingo passado, né? Que é no primeiro domingo já do foi, mês. né? É verdade, foi no primeiro domingo do mês, Então você pode participar com a gente, os irmãos de Bituruna podem participar conosco também se quiserem, tá bom, queridos? Mas não deixe de ir no culto, né? Porque lá o culto começa, acho que é 7h30 da noite, daí não deixe de ir no culto pra assistir a live, né? Pra participar. Não deixa de assistir no culto. Aproveita que não tem nada melhor do que participar desse culto presencial. E vocês veem, né, analisem como as forças das trevas têm investido para que a gente não esteja junto e realizando os cultos, amados. Hoje, graças a Deus por essa tecnologia. É tão poderosa essa tecnologia que o presidente atual hoje se elegeu com essa tecnologia. Então, para você ver a importância, né? Muitas pessoas usando para o mal, né? Ele, graças a Deus, conseguiu, né, se eleger através dessa tecnologia. E nós também não podemos ignorá-la. Nós estamos aproveitando para trazer o alimento para sua casa, para sua vida. E também vamos ministrar essa Santa Ceia juntos, amém? Especialmente os irmãos de Paranaguá, os irmãos de Matinhos e os irmãos onde não tem a igreja alicerce, tá bom, queridos? Ou não estão indo na igreja. É muito importante nós estarmos no corpo de Cristo, tá bom? Mais algum recado, pastor? Não, só queria agradecer a todos daí que estão fazendo parte do propósito da madrugada, né? Que nós estamos fazendo a oração, são 7 noites e essa noite será a 3ª noite do propósito de oração. Você que está fazendo parte, Deus abençoe, né, grandemente a sua vida em nome de Jesus, né? Eu sei que tem muitas pessoas que participam e uma igreja unida orando, Deus ele atende. Nós estamos nesse propósito desde o início do ano, né? E tem sido maravilhoso o que Deus tem feito, né? Todo mês a gente ouve testemunhos, né? Tanto do jejum do início do mês, como do propósito de oração. É maravilhoso mesmo o que Deus tem feito. Então, para você que participa, Deus abençoe a sua vida. E você que, de alguma maneira, ainda não consegue fazer parte desse propósito, mas deseja no coração, né? Porque teve pessoas que já nos enviaram mensagens, irmãs, falando que gostariam muito de fazer parte, mas se sentem fracas espiritualmente. Então receba a força do Senhor sobre a sua vida, para que você também possa ser mais um guerreiro de oração. Amém? E enquanto você ainda não está conosco, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, porque nós estamos orando e intercedendo pela sua vida. Amém? Amém, querido. Glória a Deus.
Abrindo a boca, ou seja... eu quero agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando ali. A irmã Elizabeth, né? Diz amém. Deus abençoe. A irmã Elizabeth também sempre está conosco aqui. Agora não está podendo porque a igreja está fechada. E outra coisa, meus queridos, nós temos o grupo no WhatsApp, né? Que a pastora está falando. Nós marcamos, né? A primeira semana do mês, do dia 1, dia 7, nós estamos em jejum. Na segunda semana do mês, que é essa que nós estamos passando agora, as mulheres, né? Não só as mulheres, mas né, quem tomou a frente é a pastora, para ter uma semana de oração às 3 horas da manhã. Oração especialmente pela família. E nós estamos sempre marcando isso no grupo do WhatsApp, tá bom, queridos? Então, se vocês quiserem participar do WhatsApp da Igreja Alicerce, a gente não comenta muito, porque eu sei que às vezes muitos grupos enchem muito e tem muita notícia, mas ali a gente normalmente tem ali sempre tem assim uma boa notícia ali, né? Um bom dia, uma ajuda de fé ali, uma mensagenzinha de fé, e ali a gente também dá os recados da igreja. Se você quiser participar, procura na página Alicerce, né, no pessoal, e pode deixar o teu número, que daí a gente acrescenta lá no grupo, daí você está acompanhando a gente também, tá bom? Eu acho que tem um link, meus queridos, eu vou colocar o link vou fazer o melhor, vou colocar o link do grupo do WhatsApp nas perguntas, tá bom? Vou colocar ali o link nas perguntas, daí você clica lá e já vai entrar como convidado no grupo Alicerce, quem quiser, claro. Amém, meus amados? Glória a Deus? Então vamos encerrar por aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, onde você estiver, sejam abençoados, sejam curados, sejam libertos. Que o poder de Deus entre na sua vida, restaurando, confirmando essa palavra no teu coração. Que o meu Pai, o seu Pai, o Criador, revele seu Filho Jesus Cristo em cada coração. Que vocês sejam abençoados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.